Eu sou a Júlia, do primeiro semestre de Controle de Automação. Eu sou a Bruna também, a gente está tudo no primeiro semestre de Controle de Automação. E eu sou o Miguel. E eu sou o Gregory. E ele é o Gregory. A gente vai entrevistar o Gregory da Minelli, que também fez Controle de Automação na UFSC. E entrou no semestre... Bom, eu entrei em 2003-1 e me formei em 2008-2. Primeiro, a gente queria saber por que tu escolheu cursar Engenharia de Controle de Automação e por que fazer isso na UFSC. Foi um esquema meio de teenager, talvez. Lá pela oitava série, eu inculquei que eu ia ser engenheiro e que queria fazer mecatrônica. Na época, eu nem sabia o que era mecatrônica, automação. Comecei a dar uma pesquisada, olhar as opções de faculdade e tal. E aí, quando eu achei o curso de automação da UFSC, falei, bom, tá resolvido. Eu morava em Uruçanga, Santa Catarina, sul do estado, para quem não conhece. Então, ou eu fazia na UFSC, ou eu ia ter que buscar opções em São Paulo, na USP e tal, e me parecia, na época eu achava meio esquisita a ideia de morar em São Paulo, não gostava da ideia. Vindo de uma cidade de 20 mil habitantes, me parecia um pouco absurdo ir para São Paulo. Então, eu resolvi focar desde a oitava série na UFSC, e baixei a cabeça, comecei a estudar. Na hora de fazer o vestibular, eu praticamente só fiz o vestibular da UFSC. Fiz lá Enem, na época estava começando ainda, uma outra prova só para brincar um pouco, mas a única que eu fiz sério foi a UFSC. E, por sorte, deu certo aí na primeira tentativa. E pude fazer parte desse excelente curso. E agora mais sobre quando tu estava cursando, tipo, como que era o teu dia a dia do curso? Tu estudava muito, tu saía muito, participava dos eventos da universidade? Nessa época você tem que fazer escolhas, né? Ou você estuda, ou tem vida social. Mas eu acho que eu consegui fazer um bom equilíbrio. Eu passava o dia inteiro na faculdade. Assim, tinha ali as primeiras aulas 7h e pouco da manhã, e geralmente voltava para casa, sei lá, 8 horas, 10 horas da noite, alguma coisa assim. Desde as primeiras fases. Eu acho que ali pela primeira, segunda fase eu já entrei na AutoJun. Então, eu não ficava só nas atividades acadêmicas, eu estava sempre fazendo alguma outra coisa. Tem aquele limite, né? Não sei se é ainda do mesmo jeito, mas você precisa estar pelo menos na terceira fase para buscar estágio em laboratório, coisa assim. Então, a AutoJun foi uma opção bem atraente. Como eu estava acabando de entrar na faculdade, tinha esse limite para outros laboratórios. Então, a AutoJun foi uma opção bem atraente. Fiquei bastante tempo na AutoJun. Depois comecei a fazer outras coisas além da AutoJun, em paralelo com ela, mas acho que isso foi a atividade extracurricular mais longa que eu me dediquei. A partir disso, mais tarde eu fiz estágio na Digital, saí do estágio, estava indo super bem legal, aprendendo um monte de coisa, mas saí porque eu queria, dentro da AutoJun, fazer parte da organização do ENECA. Foi a segunda vez que teve um ENECA em Floripa, foi bem legal, né? Nem sei se existe ainda o ENECA, Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia de Controle de Automação. O primeiro ENECA foi inventado na UFSC, juntou umas 500, 600 pessoas do Brasil, e anos mais tarde a gente fez o segundo, acho que foi o quinto ENECA, pela segunda vez, também em Floripa, e aí deu mais de 1.000 pessoas. Foram os dois maiores eventos da série. Depois teve mais alguns, não sei se continuou, mas cada ano era numa universidade diferente do país. Então foi uma atividade bem legal. Depois eu ainda fiz estágio na Fundação CERT, no laboratório de metrologia. Trabalhei, fiz mais um ano no Polo também. E o estágio de conclusão de curso foi na Embraco. Então, estava sempre buscando alguma coisa extracurricular. Só as aulas sei lá, me dava um pouco de... sobrava tempo demais, e precisava de alguma outra coisa mais prática para ocupar a cabeça. Acho que só teoria, muita aula teórica acaba fechando um pouco a inteligência. Você fica ali só na teoria, é bom ter algo prático para contrapor a teoria e abrir a cabeça para alguma aplicação do mundo real. Então, mesmo
sempre participando de atividades extras, você acha que isso ajudou a equilibrar o peso dos estudos da parte teórica da graduação? Com certeza. Uma pessoa que estuda estritamente coisa lógica, teórica, eu acho que ela vai emburrecendo um pouco. Assim. Essa coisa, assim, realmente você vai fechando você dentro de um quadradinho e você começa a se acostumar a tentar buscar uma coerência lógica de tudo com tudo, e a vida real não é assim. Na vida real você tem que buscar abertura, você tem que se expor ao mundo real, a toda a diversidade de experiências, e manter essa abertura, aprender a manter essa abertura em toda a carreira. No momento que você fecha e diz que as coisas têm que ser do seu jeito, você começa a morrer. Então, é preciso ter esse exercício constante de exercitar o contato com a realidade e ter a teoria como uma ferramenta para você entender o mundo real, não o contrário. Um pouco ali que você falou, participou da Autojum, como que você acha que essa participação te ajuda hoje no mercado de trabalho? Foi interessante que eu, dentro da Autojum, consegui estudar gestão de projetos. Estudei bastante coisa, mas tem duas coisas que se destacou mais. Uma foi gestão de projetos e a outra foi a parte de gestão financeira, contabilidade, esse tipo de coisa. São duas coisas que são rotineiras na minha carreira até hoje. Não dá para dizer que não tem no currículo. Inclusive, tem uma matéria que revisa contabilidade especificamente, e gestão de projetos é um pouco mais diluído, digamos. Acho que não tem uma matéria específica para isso, mas você acaba tendo contato sobre isso ao longo do curso. Mas em nenhuma das duas você estuda com profundidade. Então, foram dois temas que eu peguei para estudar por iniciativa própria, enquanto estava aí, e foi bastante positivo. Tem coisa que eu utilizo rotineiramente de maneira estruturada por conta desses estudos até hoje. Você não precisa estar necessariamente dentro da Autojum para fazer isso, né, mas acabou sendo uma boa desculpa, né, de estudar e tentar aplicar o tempo todo para ver como é que a teoria se comportava no mundo real, aprender disso e ir evoluindo a partir disso. Né? Foi bem interessante. E dentro dos projetos que você desenvolveu, tanto dentro da grade curricular do curso, para as disciplinas, ou para Autojum, ou para algum estágio, alguma coisa assim, qual que é o projeto que você mais se orgulha até hoje, que você acha que foi aquele projeto bem feito, muito legal? Acho que o principal foi o ENECA, a organização do ENECA. Tipo, óbvio que não estava sozinho, né? Tinha umas 20 a 30 pessoas participando da organização desse evento, mas poder falar que tipo, não são muitas as pessoas que fazem um evento nacional para mais de 1.000 pessoas durante a graduação, né? Então, foi algo fantástico. A gente conseguiu fazer um evento com uma bela grade de eventos técnicos, com palestras, workshops, minicursos, de todos os tipos, usando a estrutura da UFSC em vários laboratórios, todo mundo ajudando aí, todo o DAS, departamento de mecânica, elétrica, a faculdade inteira ajudou a tirar do papel as muitas atividades que a gente propôs, trouxe a guerra de robôs para Floripa também, foi um baita evento. Então, foi algo que me marcou bastante durante a faculdade, como, com certeza, a principal atividade extracurricular que eu pude fazer. Fez alguma especialização em outra universidade ou outra instituição, e tu acha que isso foi complementar para, tipo, ajudou no mercado de trabalho ou não é necessário? O que tu pensa sobre isso? Depende muito do que a pessoa começar a trabalhar, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar com de produção, então eu aproveitei que, por coincidência, eu estava morando em São Carlos, no interior de São Paulo, do lado de duas faculdades, a UFSCar e a USP, ambas com excelentes cursos de engenharia de produção. Então, eu escolhi a USP e fiz uma pós-graduação em engenharia de produção. Foi bastante complementar, foi bem interessante. Mais tarde, quando eu mudei para São Paulo, fiz outra pós-graduação em consultoria empresarial na FIA. Nessa segunda experiência já não foi tão complementar. Eu estava buscando algo como um MBA, mas a maioria dos MBAs que eu olhava, a grade curricular era 80% parecida com uma pós-graduação de engenharia de produção que eu já tinha feito. Então, eu
acabei me desapontando um pouco, fui buscar uma alternativa, encontrei essa de consultoria empresarial, e ainda assim uns 60%, 70% da grade foi praticamente idêntica. Então, eu acabei desanimando um pouco de seguir por essa linha de pós-graduação. Para a carreira que eu segui, não, por enquanto, não fez sentido ainda buscar um mestrado, doutorado. Não, eu não olho assim com maus olhos no ponto de vista de conhecimento, mas é engraçado que no Brasil todos os diplomas eles agregam mais valor para as barreiras que eles removem por você ter ele. Então, tipo, fica uma coisa assim, tipo, ele é bom porque você tem ele e ele te remove barreiras, mas se você não tiver ele, você simplesmente vai ter algumas dificuldades, nem sempre vai ter muitos conhecimentos. E no caso, tipo, o mestrado ou doutorado, qual que é a diferença de ter ou não ter um mestrado ou doutorado no Brasil? Principalmente a área acadêmica. Então, se você quer ser um professor de faculdade, você não vai conseguir ser um professor de faculdade sem pelo menos um mestrado e em universidades públicas de qualidade, no mínimo um doutorado. Então, se você for um excelente profissional, o simples fato de não ter um doutorado te elimina essa possibilidade de carreira. Então, o Brasil tem essa característica, né? Tipo, não ter um curso te dá algumas portas fechadas. Ter o curso não necessariamente te abre alguma porta, né? Tipo, o fato de você ter um doutorado não te garante que você vai ser um professor universitário. Como eu não tenho uma pretensão de ir por essa linha, eu acabei nunca me interessando por fazer esse esforço. Depois disso, eu comecei a focar mais em certificações profissionais. Fiz uma que foca chama-se PIM, que é profissional certificado em gestão da manufatura e inventário, uma certificação internacional a mais reconhecida desse tipo. E agora estou fazendo uma outra na mesma linha, que é a certificação em gestão de transporte e logística. Então, como eu trabalho em supply chain, eu escolhi seguir mais por essa linha de estudo técnico sozinho. Eu pego ali a pilha de livros, vou lendo, vou fazendo a preparação para a prova e, no fim, eu faço uma prova de certificação para obter a certificação, sem ter que fazer aula, curso presencial, nada do tipo. Você seguiu, então, mais essa área de gestão, e agora procura esses certificados que você acabou de falar. Mas como que você escolheu essa linha de carreira? Foi engraçado, assim, que eu tinha uma tendência já durante a graduação, via isso durante as atividades da Autoju, de trabalhar com gestão, mas durante o curso eu olhei assim, putz, eu acho que eu estou olhando muito para a gestão, deixa eu olhar para outras coisas também, e aí que eu comecei a buscar os estágios mais técnicos. O da Digitron foi muito bem, trabalhando com desenvolvimento de software, o do Labmetro e do Polo não muito lá, tipo, não deu muita liga, assim. E o último da Embraco foi interessante porque eu trabalhei numa área de planejamento de vendas e operações. Então, tinha uma atividade de olhar para a cadeia de suprimentos e buscar o balanceamento da demanda de produtos com a capacidade produtiva. E eu achei bem legal, assim, porque era uma abordagem de gestão, mas com uma estrutura técnica por trás que eu não tinha visto até então. Durante a faculdade eu cheguei até a fazer um optativo em economia, optativo em administração, umas coisas assim meio diferentes. Eu não via assim, por exemplo, na optativa que eu fiz em administração, eu via coisa assim muito genérica. Fui fazer um curso de gestão de projeto lá com administração, fiquei realmente desapontado. Assim. Uma coisa assim absolutamente abstrata. Eu falei, cara, posso chegar aqui, ler 5 revistas e fazer um resumo e dizer que esse é o trabalho da matéria, sabe? É muito pouco, sabe? Então, eu fiquei um pouco desapontado com a parte de administração, mas quando eu cheguei ali, eu vi um corpo sólido, uma equipe com baita de conhecimento, estudava mercado com estatística, buscava planejar a produção utilizando software avançado de programação, etc. Então, eu vi assim, putz, aqui tem algo sólido, interessante, que realmente dá para
ser bastante desafiado por muito tempo, aprender muita coisa. Então, é um pé de cada lado. Tem o objeto em si, de certa forma, administração, mas ele exige muito de engenharia para conseguir sair do papel e gerar resultado. E aí eu acabei sendo mais atraído para esse lado. Agora, a carreira em si, ela também, assim, a nossa história está exposta a certos acidentes também. Então, por exemplo, eu queria fazer o meu estágio de fim de curso na Itália. Fui lá, estudei italiano um tempão, não sei o que, venho de família italiana e tudo mais. Então, eu tinha esse sonho pessoal, assim. Fui por conta própria, diferente da Alemanha, que é a UFSC que tem um monte de convênio. Para a Itália, praticamente não existe. Você olha o histórico dos projetos de fim de curso, tem, sei lá, 1 ou 2 em toda a história do curso na Itália. Então, não tem um convênio, não tem uma rotina, assim. Então, fui lá, busquei por conta própria, empresa, achei lá um centro de pesquisa da Whirlpool, no norte da Itália, estava tudo certo, faltando uma semana para viajar, eu descubro que eles deveriam ter feito um registro burocrático na prefeitura para autorizar um estagiário internacional, e que isso deveria ter sido feito 6 meses antes. E eu falei, putz, ferrou, né? Aí cancelei tudo, não queria chegar lá e ficar, assim, gastar todo o dinheiro de chegar lá e não conseguir executar o estágio. Voltei, comecei a buscar contatos com os amigos e um amigo de um semestre adiante me chamou, falou, ó, fiz estágio no período passado no Embraco, acabei de ser contratado, tem a vaga que eu deixei aqui de estagiário, quer vir? Falo com o meu chefe. E aí fui para essa área de planejamento de vendas e operações. Estava indo super bem no estágio, quando estava poucas semanas de terminar, veio a crise do subprime de 2008, a Embraco se antecipou e congelou qualquer tipo de contratação de todos os estagiários por causa da crise. E aí, falando assim, ó, a gente pode te recomendar, mas a gente não vai te contratar, não tem como. E aí, de novo, saí buscando, enviando currículo de trainee, etc. E numa dessas, uma outra estagiária que também estava buscando, falou, eu rejeitei aqui uma vaga, porque pareceu legal, mas lá em São Carlos, longe pra caramba, eu sou do Rio Grande do Sul, não quero ir tão longe. E eu falei, putz, como é que é? É assim, assim, assim. Cara, manda o meu currículo agora lá, que eu quero essa vaga. E aí ela mandou, fui lá, fui para São Paulo fazer a entrevista e já fiquei contratado, 2 meses antes de me formar. E aí meu primeiro emprego foi trabalhar no centro de manutenção de aeronaves, na época era TAM, hoje é Latam, que fica em São Carlos, do lado de uma pista de pouso ali, tem um centro de manutenção que hoje deve ter os seus 1.000 funcionários, faz manutenção de umas 10 aeronaves ao mesmo tempo, mais umas 20 oficinas de diferentes componentes mecânicos e tudo mais. Bem complexo o processo, e a ideia na época era estruturar a gestão daquela planta como uma unidade de negócios para eventualmente virar uma empresa independente ou um business próprio, assim. Eu achei fantástica a ideia e fui. Então, de Floripa fui para Joinville e para Embraco, mais ou menos por acidente, já que eu não fui para a Itália, e depois mais ou menos por acidente, por uma conversa no refeitório com outra estagiária, eu acabei indo morar em São Carlos, trabalhar com aviação, que eu, de fato, nunca tinha planejado. Assim. Eu sei que tem gente... Tenho colegas que eram apaixonados por aviação, etc., toda uma atmosfera. Eu nunca tinha planejado isso, mas acabei trabalhando com gestão de manutenção aeronáutica. E foi bastante interessante, aprendi bastante, e daí eu fui tirando outros passos da carreira. Mas acontece muito disso, assim, às vezes você não pode fechar o leque demais, assim, você pode ter o conceito daquilo que você quer buscar, mas a forma que aquilo vai se materializar na sua carreira pode variar muito, assim, pode ser desde gerenciar manufatura de compressor de geladeira ou uma manutenção aeronáutica, mas até certo ponto
o objeto em si que você vai fazer, você vai poder imprimir o seu próprio estilo. Então, você pode escolher, dentro daquilo que está ao seu redor, você pode optar de que forma que você vai trabalhar com as circunstâncias que são apresentadas. Atualmente, você é gerente de operações logísticas na Google, né? A gente queria saber o que você faz especificamente nessa função e como tu acha que esse trabalho específico se relaciona com os conteúdos e com o curso de Engenharia de Controle e Automação. Bom, o que eu faço? A internet ela não existe só na nuvem genericamente, né? A nuvem precisa existir fisicamente em algum lugar. E esse lugar são os data centers. Então, a Google tem data center no mundo todo. E o que eu faço na região da América Latina, do México para baixo, eu gerencio transporte e armazenagem e entrega desses componentes para os diferentes data centers. O principal lugar da América Latina que a gente tem data center é aqui no Chile, em Santiago. A gente tem alguns data centers no estado de São Paulo e já tem planos já anunciados para o mercado, tudo que em breve a gente vai ter alguns data centers no México também. E, além disso, a gente tem vários pontos de presença, que são chamados, que são literalmente salinhas pequenas, que são nós da rede da Google, que está praticamente no mundo inteiro. Então, além desses 3 países, tem muitos pontos de presença no Brasil, na Argentina, na Colômbia, Panamá, México, etc. Então, eu trabalho principalmente olhando a parte de armazenagem, warehouse, né, gestão de armazém, e transporte, e trabalho de braços dados com o pessoal de Trade Compliance, que faz todo o processo de importação e exportação de cada país. Como isso se relaciona com a automação? Putz, de várias maneiras. A principal delas vem pelo ambiente interno da Google. Assim, é interessante falar isso, mas é quase como dizer que a Google não tem departamento de TI. Imagina assim, tipo, quase todas as bases de dados estão relativamente abertas, tem base de dados para tudo quanto é tipo de coisa, e a gente pode, dentro da responsabilidade de cada pessoa, de acordo com o cargo de cada funcionário, esse funcionário vai ter acesso a muita informação da empresa e a gente tem acesso a muitas ferramentas internas de desenvolvimento de código, de automação, etc. Então, posso dizer que eu não trabalho como programador, mas com muita frequência, eu uso as ferramentas de programação e automação que estão livremente disponíveis dentro da Google para automatizar as tarefas que eu tenho. Tem muita coisa, assim, que quando eu entrei, eu tinha que fazer tudo na unha, revisar, fazer follow-up em dezenas ou centenas de aspectos operacionais e cada vez tinha que montar a consulta, etc., revisar. E hoje em dia, com o tempo, eu fui montando base de dados, relatórios, etc., alerta automático, não sei o quê. Hoje em dia, a maioria da operação roda praticamente sozinho, e quando tem alguma exceção, eu já recebo algum e-mail de algum script que a maioria eu fiz, e eu consigo, por aí, fazer a gestão da operação logística de uma maneira muito mais efetiva, porque eu consigo identificar exceções muito específicas de maneira automática e com muito menos esforço, porque eu não preciso estar o tempo todo ali no pescoço de todo mundo para saber o que está acontecendo. A formação de engenheiro de controle e automação é conhecida por ser generalista, assim, que aborda um pouquinho de cada área. Tu acha que isso foi benéfico ou prejudicial para a tua função específica, tipo essa amplitude que essa engenharia dá, e para outras funções também? Com certeza, benéfico. Tem uma coisa que é interessante, né? Talvez algum professor já tenha comentado isso com vocês. Se vocês simplesmente perguntarem de qual ano foi promulgada a grade curricular que vocês vão executar durante os próximos 5 anos, já vai dar uma ideia disso, né? Montar uma grade curricular nova, por si só, já leva alguns anos. Aprovar mais uns 2 ou 3. E executar desde a primeira turma leva pelo menos mais 5.
Então, o que vocês vão estudar hoje é o que alguém pensou 10, 15 anos atrás. Então, assim, é simplesmente contraproducente exigir que a universidade esteja na crista da onda de toda e qualquer tecnologia. Tipo, por exemplo, o Google lançou na semana passada uma plataforma de machine learning chamada Palm 2. Ok, fantástico. Quanto tempo vai levar para chegar na grade curricular? Talvez nunca chegue, sabe? Talvez daqui 5 anos, Palm 2 já está ultrapassado, já está no Palm 3, 4, sei lá, e já foi, sabe? Então, é só uma expectativa que muita gente tem de falar, não, vou aprender o top do top aqui, mas é uma expectativa que vai contra a realidade. O que funciona, o que o currículo tem que ter é aquilo que menos muda, é aquilo que está mais estável no fundo de tudo, que não importa o que está ali no turbilhão da crista da onda, por baixo tem sempre aquele mesmo conhecimento que faz o profissional conseguir ler a realidade e se adaptar a ela e executar as coisas da forma que achar melhor. Então, fala assim, putz, como é que vai ser o mundo daqui 5 anos, quando vocês tiverem para se formar? Cara, ninguém sabe. Então, como é que a gente vai montar uma grade curricular para um futuro desconhecido? Não dá. Então, a grade ela tem que estar nos elementos mais básicos, né? e mais perenes, aquilo que dificilmente vai deixar de existir. E em cima disso, o aluno tem que buscar ser autodidata e buscar ele mesmo preencher aquela base relativamente genérica com tudo que está acontecendo no dia a dia dele, né? E absorvendo as circunstâncias, as tendências, etc. Então, o esquema de ser, assim, variado, né, de pegar um pouquinho da elétrica, mecânica, automação, computação, eu acho que ajuda muito nesse sentido, porque a gente acaba tendo uma base, esse plano de fundo mais fixo, para a gente é muito variado, né? A gente não está ali, por exemplo, por exemplo, a mecânica da UFSC, ela foca muito em refrigeração. Então, você está ali, engenheiro mecânico com ênfase em refrigeração. Pô, mas se você amanhã tiver que trabalhar com polímeros, vai dar? Cara, talvez você tenha que estudar muito por fora para se adaptar, sabe? O diploma já não vai mais ser a barreira, mas você não vai estar já de antemão preparado para aquilo. Então, nesse aspecto, eu acho o curso da UFSC o melhor que poderia ser. Ele não tenta se especializar demais em nenhum aspecto. E como ninguém sabe, nem a gente mesmo, enquanto está, sei lá, está ali no quarto, quinto ano, e às vezes a gente não sabe o que vai trabalhar ainda, então eu olho pelo lado contrário da maioria, assim, o fato de ser generalista ajuda, justamente porque se fosse contrário, seria especialista, então ele estaria mais limitando você por ter te especializado em um aspecto específico do role de todas as possibilidades de automação. Não, ele está ali sendo honesto, fala assim, tá aqui uma base ampla de várias coisas, se vira. Absorve aí o que você tiver que absorver do seu tempo, das coisas que estão acontecendo na sua época, e você tem que buscar, dentro das suas circunstâncias, aquilo que faz mais sentido para você. Mesmo que engenharia de controle e automação forneça uma base bem ampla, para alocação no mercado de trabalho, seja na sua área ou de outra que um futuro engenheiro possa querer seguir, você acha que falta alguma matéria necessária para o currículo? Eu tive uma experiência interessante também por conta do ENECA. Na época que eu estava participando da organização do evento, o meu foco na organização era a parte de marketing, digamos, de ir até as universidades, buscar o pessoal, buscar interessado, vender aí para as diferentes universidades o evento para fazer o pessoal ir para Floripa e tudo mais. Fazendo isso, eu acabei visitando várias universidades em diferentes lugares, principalmente São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E
curiosamente, mesmo tendo visitado várias universidades com curso de engenharia de controle de automação mecatrônica, o lugar que mais me chamou a atenção foi o curso de tecnólogo de controle de automação do Instituto Federal de Santa Catarina, ali em Floripa. Embora não seja uma engenharia, pude conhecer naquela grade curricular o que eu sempre sentia que faltava na grade da automação da UFSC, que eu não sabia dizer o que era em palavras. Mas o que eles fazem ali, basicamente? Todo ano, eles têm uma série de matérias que vão dando aí as bases de diferentes disciplinas, e no fim daquele ano existe uma matéria de integração, que é muito similar, inclusive, a essa matéria de introdução, que basicamente você está juntando um monte de conceito físico, mecânico, elétrico, informático, comunicação, etc., junto numa matéria e tenta tirar do papel alguma coisa, com um projeto real, ainda que seja com Lego, mas é um projeto real, você não está só na teoria. Então, eles faziam isso todo ano. Então, tinha um monte de matéria, no fim, integra tudo e tenta tirar do papel algum projeto. E no ano seguinte, mesma coisa, lógico, num nível mais difícil e mais profundo técnico, mas no fim do ano tinha uma matéria de integração. Então, acho que isso poderia ajudar bastante, ter mais matérias, intercalando mais vezes esse tipo de matéria ao longo do curso. Tem essa na primeira fase, que é sensacional, acho que faz muito sentido ter essa matéria já na primeira fase, para quebrar o gelo de muita coisa, e é interessante como ela vai gerando eco por anos, durante o curso inteiro, assim, você fala, putz, tá lá na 9ª fase, faz alguma matéria lá e olha para trás, caramba, se eu soubesse isso na primeira fase, podia ter feito meu projeto muito mais eficiente lá, o meu robozinho ia funcionar muito melhor. Então, tem disso, então seria melhor se pudesse ter mais frequência disso, né? Eu lembro só de uma outra matéria, que eu não lembro o nome, mas era uma matéria que o Rabelo dava. Um abraço para o Rabelo aí, se ele estiver por aí. Fantástico professor, entre muitos. Que era uma matéria de otimização de processos. Então, basicamente, tinha que pegar um processo, mundo real, ir atrás de uma empresa qualquer em Floripa, comércio, qualquer coisa, posto de gasolina, o que fosse, e se oferecer para otimizar algum problema que eles tivessem. E aí fazer todo o mapeamento de processo, modelar, simular, otimizar, e, se possível, voltar lá, implementar, medir e ver o que deu e relatar isso. E com a vantagem que o Rabelo ainda exigia algo que nenhuma outra engenharia eu vejo cobrar, que é postura profissional. Sim, vocês vão vendo que o pessoal, assim, tipo, primeira semana de aula tá todo mundo, né, tipo, roupinha de marca, tal, bonitão, toma banho. Lá para o fim do primeiro semestre, o pessoal já tá de chinela, bermuda, e daí para frente, chega lá terceiro e quarto ano, só tem camiseta do linguição, já... O guarda-roupa inteira, é tudo camiseta velha amarela, assim, tipo, de festa de trote, o caramba. Então, assim, vai degradando, né? Vai indo água abaixo, assim. Mas se você vai ver, tipo, sei lá, o pessoal que faz direito, por exemplo. Cara, se você vai lá apresentar um trabalho de direito de bermuda e chinelo, zero. Ah, por que zero? Ah, porque se você aparecer assim diante do juiz, você não vai nem entrar no fórum. Vai ser barrado na porta, então zero. E o Rabelo foi o único que cobrou algo diferente disso. Falou, não, você vai vir aqui, vai fazer o projeto, e eu sou o cliente. Então, porra, apareça de maneira adequada, né? Tipo, roupa social, uma gravata, alguma coisa assim, porque, pô, você é um engenheiro, né? Eu não sei qual seria a versão feminina, porque a minha turma só tinha homem, então, desculpa. Enfim, e esse tipo de coisa é interessante, assim, tipo, tentar fazer realmente uma transição de amadurecimento profissional em todos os aspectos, né? Quando você vai ver, o pessoal da última matéria, do último ano, tá tudo lá, barbudo, cabeludo. E aí rola aquele choque, né? Tipo, você começa a trabalhar e fala, opa, agora não dá mais, né? Tipo, o que eu faço? E aí você vai ver, assim, putz, você passa por um processo de expurgo.
você tem que cortar o cabelo, aprender a fazer a barba, parar de falar gíria, botar um sapato em vez de chinelo, enfim, tipo, muda tudo. Por que a gente não consegue antecipar isso, né? Para antecipar um amadurecimento do profissional para que ele possa se destacar mais no mercado de trabalho. Acho que é uma ideia interessante. Se tu tivesse a oportunidade, tipo, de voltar no tempo assim e cursar engenharia de controle e automação de novo, você faria alguma coisa diferente? Participaria de alguma aula extra, algum projeto, alguma equipe de competição ou alguma outra empresa júnior dentro da UFSC? Faria alguma coisa diferente? Eu fiz tanta coisa. Tipo, eu acho que eu usei o tempo que eu tinha para ir testando tudo que dava, sabe? Eu trabalhei na Autojum com gestão, trabalhei com desenvolvimento de software, com processos de qualidade, com refrigeração, com gestão de operações. Eu acho que eu consegui tirar o máximo, assim. Eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz, e eu acho que eu não mudaria muito essa abordagem. O que eu acho que você tem que tomar cuidado se você está ali só cumprindo o básico, aquela fala, né? Putz, chega o Natal, mas não chega às 5 da tarde, né? Putz, que... Tem gente que trabalha assim a vida inteira, sabe? Fica ali esperando o tempo passar e tal. Se você está nessa, cara, vai ser meio frustrante, assim. Você vai, no fim, você só vai ganhar um diploma. Tipo, o diploma não vai valer muito. O diploma, ele só vai, assim, tirar algumas barreiras, não é nada. Mas ele não vai te diferenciar muito. Dá para dizer que diferencia, por ser da UFSC, a automação da UFSC realmente é reconhecida, mas, assim, te diferencia durante um ano, no máximo. Depois que você já começou a trabalhar, cara, já não importa muito, mas a faculdade que você fez. Importa o resultado que você foi capaz de entregar. Então, se você é recém-formado, óbvio, não tem muito que mostrar. No máximo, você pode mostrar a lista de estágios que você fez, mas não tem muito resultado para mostrar. Então, o nome da faculdade conta. Agora, depois de um ano, cara, entre comparar o resultado que você atingiu e talvez conseguir falar com o seu chefe para ver quem é você no mundo real e olhar o diploma, eu vou tentar falar com o seu chefe e eu vou ver se você é capaz de entregar alguma coisa ou não. Então, assim, esperar o diploma é algo meio vão, assim. Você estuda, pega um pedaço de papel, dura um ano e tchau. Então, não é pelo diploma que você faz a faculdade. Realmente não é. Ou você está ali porque você tem um ímpeto de estudar o máximo que você conseguir dentro daquilo que você sentir que é a sua missão, aquilo que só você pode fazer, e você cumpre as matérias, mas também está ali o tempo todo buscando alguma outra coisa para estudar, e aí você vai se desenvolver, ou você simplesmente vai fazer o mínimo, vai tirar o diploma e ponto, acabou. E, cara, eu não estou assim, não estou defendendo se matar de estudar para maximizar o IA. Isso eu também vejo como errado. Assim. Tem gente que gosta, tudo bem, não tenho nada contra, não machuca ninguém, mas a questão é que a nota por si só não é o produto final da coisa. Não importa a nota que você tire, importa o conhecimento que você absorveu. E importa como você vai integrar aquilo na sua personalidade e na sua missão de vida. Então, se você já sabe o que mais ou menos para que lado você quer levar a sua vida, você pode aproveitar esse tempo para estudar, assim, 2 pilares, né? Tem que estudar as matérias do currículo, senão você não avança, e beleza, e faz sentido, porque o currículo ele foi pré-estruturado para garantir que você vai ter uma base boa e sólida em vários assuntos diferentes, e que não fique viciado em só querer estudar aquilo que você gosta, isso acho que é importante. Mas, além disso, você tem também que ter algo que você fala, não, aqui eu tenho um problema que eu acho que eu tenho talento para resolver e eu vou estudar muitas outras coisas que nenhum professor talvez tenha sequer interesse em ensinar, ou não está na grade, ou talvez eu só vou ver isso daqui na grade daqui 3, 4 anos, mas não importa, eu vou pegar aqui, vou levando a grade e, em paralelo, deixa eu ser autodidata naquilo que eu quiser.
E aí é onde a coisa começa a florescer, porque aí você vai começar a conectar toda a grade naquilo que você está estudando de verdade. Digamos. E aí a coisa começa a florescer, começa a dar mais resultado. Não só como um esquema de ir buscando nota, mas como algo que você realmente está absorvendo, integrando na sua personalidade, usando aquilo para resolver um problema que você realmente acha muito importante e que você vê que você é a melhor pessoa do mundo para tentar resolver. Assim, se tu pudesse dar uma dica para quem, no caso pra gente, assim, que tá começando agora, só uma dica para a graduação inteira, qual seria? Descubra quem você quer ser quando crescer. Qual que é o ponto? E isso tem muito a ver com o que eu estava falando na última resposta, né? Cada pessoa tem, assim, algo que vai se esclarecendo a vida inteira, não. Se você perguntar para qualquer professor aí que esteja próximo de se aposentar, eu espero que ele ainda não tenha realizado por completo o ideal de vida dele, que ainda falte algo para ele buscar. Mas cada pessoa tem que ter, assim, pelo menos uma tentativa de dizer assim, esse é o meu ideal de vida. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu falo assim, quando eu crescer, quando eu tiver feito tudo de todas as coisas no máximo do meu potencial a vida inteira, na hora que eu fechar o olho no fim da vida, o que eu quero ter sido. Então, esse é um exercício que pouca gente faz e que faz muita diferença. Se a gente para fazer esse exercício de planejar a vida inteira, assim, não de um jeito assim, engenheiro, né, ou planejar a vida, não, mas algo assim, putz, qual que é a minha missão? O que só eu posso fazer? Quais são as minhas circunstâncias, de qual ponto eu parto, quem sou eu agora, dentro das minhas limitações, o nível que eu tenho agora, etc., e quem eu quero ser. E essa tensão, essa diferença de quem eu sou agora e quem eu quero ser, vai te dar o norte daquilo que você precisa estudar. Eu falo assim, então, beleza, eu tô aqui, 17, 18 anos, pé rapado, sei lá, tipo, vim de uma cidade pequena, me destaquei um monte no colégio, mas cheguei aqui, levei pau em um monte de matéria já no primeiro semestre, então tá ferrado, coisa tá preta. Esse é o meu ponto de partida. Onde eu quero chegar? Putz, eu espero que a pessoa busque o ideal mais alto possível, sabe? E aí a pessoa vai sentir uma tensão, sabe? Falar, opa, peraí, mas se esse ideal tá lá e ele é possível, e eu vejo que pelo menos algumas pessoas do mundo são capazes de atingir, eu também sou. E isso vai começar a gerar uma angústia, uma vontade de querer sair do lugar, falar assim, eu quero que todo dia eu faça algo nessa direção, para que eu me aproxime um pouquinho, dê um passinho naquela direção e não em outra. Fala assim, putz, se o meu objetivo é falar 35 idiomas, então talvez não seja coerente fazer engenharia de controle e automação. Você vai assim, perder bastante tempo em uma coisa que não vai contribuir tanto com seus objetivos. Agora, se você quiser ser o Elon Musk da próxima geração, putz, talvez vai te ajudar bastante. E provavelmente não vai ser suficiente. E aí, o que mais que falta? E aí você começa a enxergar o caminho, sabe? E daí que vai começar a nascer a vontade de acordar cedo, levantar da cama, arrumar o quarto, que o Jordan Peterson fala, e fazer o melhor, sabe? E, cara, tipo, e o melhor inclui festa, inclui linguição e tudo mais também. Então, eu queria agradecer a você ter aceitado participar dessa entrevista. E é isso.